Como que a gente se posiciona na frente disso? O que é interessante é imaginar que quando a gente vê a popularidade de Jesus lá no alto, a gente tem a última cena disso acontecendo, que a última cena o que é? A última cena é a entrada triunfal em Jerusalém. Na entrada triunfal de Jerusalém, tinha lá Jesus em cima de um burro, como um profeta tinha falado centenas de anos atrás. E aqui eu sempre gosto de trazer dados históricos. Então a gente vê que foram encontrados trechos da Bíblia, e quando eles veem a data desse trecho da Bíblia, foi lá, por exemplo, pega o livro de Isaías, 700 anos antes de Cristo. Tem lá um trecho no Museu da Bíblia lá em Israel. Então tem lá, 700 anos antes de Cristo. O que tinha lá? Falando, o profeta Isaías falando do Messias, falando de Jesus, falando da crucificação. Especificamente sobre a última cena da popularidade de Jesus, a gente também tem um profeta, que é o Zacarias. Que Zacarias, muito tempo antes de Cristo, já tinha falado como que isso ia acontecer. Mas vamos lá. Antes de eu entrar no que o profeta Zacarias falou sobre o que ia acontecer naquele dia, eu quero nos colocar num ponto muito específico da história. Eu quero nos trazer para a última semana de vida de Jesus Cristo. E aí, para isso, eu vou ler para vocês o que está escrito em Mateus 21, vou ler os versículos de 6 a 11. Diz assim: os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Detalhe, vou ler de novo. Isso aqui é domingo. O último domingo que Jesus estava vivo ainda. Ok? Então vamos lá. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Agora vê que interessante. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. As pessoas pegavam a sua roupa e cobriam um lugar para Jesus passar. Para quem que se faz isso? Se faz para o rei. Essa grande multidão que está descrita aqui enxergava Jesus como o rei dos reis, a ponto de tirar a sua roupa e colocar no chão onde ele ia passar. Seguido, como se fosse o tapete para o rei. Ninguém trouxe o tapete vermelho, então quando o tapete vermelho, tira a sua roupa e prepara o caminho. E aí eu sigo no versículo. E outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e que os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor. Gravem essa frase. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Gravem essa frase. Hosana nas alturas. As pessoas gritando. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E aqui a gente vê uma profunda ligação com coisas que foram ditas no passado, muito antes de Jesus. Por isso que eu creio de todo o meu coração que Jesus nunca foi só uma fábula, nunca foi só uma história contada. Eu já falei isso outra vez, que ano que a gente está? 2020 o quê? 2020 depois de Jesus, depois de Cristo. O profeta Zacarias, que eu falei antes, ele profetizou sobre esse acontecimento. Séculos antes de Cristo, Zacarias profetizou sobre isso. Ele falou sobre um rei justo e humilde que traria salvação. E que esse rei viria montado num jumento. O que está escrito? Zacarias 9:9. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento. Um jumentinho, cria de jumenta. Para mim até parece que Zacarias é um cara simples, né? Para escrever dessa maneira. Um jumento, um jumentinho, filho da jumenta. Então, ali a gente já via o que estava por vir. Ali a gente já via que séculos antes, os profetas já viam um homem muito popular. Um homem onde ele ia, a multidão ia atrás. E aqui quando ele volta para Jerusalém é recebido como um rei. Quem não tinha um manto nas suas costas, pegou ramo da árvore, porque não achavam justo um rei caminhar no chão. Eles tinham que preparar um tapete. Era uma glória, uma honra para um rei. O que é mais interessante é que Davi,
muito tempo antes também, muitos séculos antes, num salmo messiânico, que é especificamente o 118, ele também fala sobre a entrada triunfal de Jesus. E olha só, olha que interessante, o que a população grita, e está escrito séculos depois de Davi, o que a população grita é exatamente o que Davi escreve no seu salmo messiânico. Davi escreveu assim: bendito é o que vem em nome do Senhor. Qual foi a frase que eu falei para vocês gravarem? Bendito é o que vem em nome do Senhor. Olha que louco isso. E Davi completa: da casa do Senhor nós os abençoamos. Domingo. Então eu falei para vocês que aconteceu no domingo. Na segunda-feira. O que acontece na segunda-feira? Vão buscar? Ainda não. Na segunda-feira Jesus retorna a Jerusalém e tem um acontecimento emblemático. Jesus expulsa os mercadores, os comerciantes do templo, onde ele quebra a mesa. Ali ele perde a paciência. Fala, cara, reunião em nome de Deus é reunião em nome de Deus. Lugar de se reunir em nome de Deus é lugar de se reunir em nome de Deus. Não é lugar de vender, não é lugar de algazarra, não é lugar de usar o nome de Deus em vão. Não é lugar de eu vender um santinho dizendo que é isso que vai te levar para o céu, que é isso que vai te trazer cura, é isso que vai te trazer salvação. Marcos 11, de 15 a 18, fala assim: e vieram a Jesus, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido a isto, buscavam ocasião para o matar. Um dia depois que ele é recebido como rei na cidade, na mesma cidade, os príncipes daquela cidade, os anciãos daquela cidade, começam a planejar a morte dele. Seguindo, porque eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. O que a gente aprende aqui? Segundo dia daquela última semana. Às vezes a gente vai estar admirado com Jesus. Às vezes a gente vai estar, cara, eu quero conhecer esse Jesus. Só que, meu irmão, não vai ser fácil. Por quê? Porque o que a gente ganha quando a gente conhece Jesus é algo inimaginável, algo que ninguém mais tira da gente. Só que o adversário, ele quer te agarrar. Ele quer falar, meu, pertence a mim, de mim não vai sair. E ali, os anciãos, os príncipes, os religiosos, tinham medo de perder o domínio sobre o povo. E aí quiseram matar Jesus. Falei de domingo, falei de segunda, terça-feira. O que acontece terça-feira? Jesus, ele entra no templo e ele começa a discutir com os religiosos. Porque os religiosos estão distorcendo a palavra de Deus. E ali ele entra em discussão. Mais que isso, na terça-feira, Jesus fala sobre a destruição do templo e sobre a vinda do Filho do Homem, ou seja, de quando ele ia voltar. Quarta-feira, Judas Iscariotes procura os religiosos para entregar a Jesus em troca de algumas moedas. Quinta-feira, Jesus realizou e deu instruções sobre a ceia. Lavou os pés dos discípulos e avisou Pedro: Pedrão, tá sempre comigo, né? Mas a coisa vai apertar. Vai apertar a tal ponto que tu vai me negar. Sexta-feira, Jesus é julgado. O mesmo povo que domingo tinha aclamado ele como rei, o mesmo povo que domingo tinha tirado a sua roupa para preparar um tapete para o rei, agora pediu a morte. Aquele mesmo povo que chamou Jesus de rei, agora falou assim: solta esse ladrão aqui e crucifica Jesus. Marcos 15 fala assim: havia um chamado Barrabás que, preso com outros amotinadores,
tinha no motim cometido uma morte. Era um assassino. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu dizendo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais e os sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais e os sacerdotes incitaram a multidão. Isso aqui é a chave para todo o resto que a gente vai falar a partir de hoje. Os sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? Exatamente, Pilatos está falando. Hoje é sexta, domingo vocês chamaram ele de rei. O que vocês querem que eu faça com o rei de vocês? Acho que nem Pilatos acreditou. Se fosse na linguagem de hoje, Pilatos ia falar: cara, vocês estão de sacanagem comigo. Não, senão, tanto que não acreditou que ele perguntou ao povo, né? Exato, e perguntou de novo. Confirmar. Tá, mas é o rei dos judeus. É. E eles clamavam mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, vou repetir, então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Mas por que tudo isso aconteceu? Eu falei de eventos que aconteceram de domingo a sexta-feira. Óbvio que era plano de Deus. Eu acabei de falar. Isaías, 700 anos, já tinha escrito num pedaço de papel que isso ia acontecer. Então era plano de Deus. Só que eu creio que Deus, no alto da sua onipotência, da sua onisciência, ele já conhecia o coração do homem. E ele já sabia qual era o desenrolar dos fatos. Então, não vou negar. Óbvio que era plano de Deus. Só que eu quero que a gente hoje reflita sobre o coração do homem. Porque Deus sabia o que ia acontecer porque conhecia o coração do homem. Será que a gente realmente conhece o nosso próprio coração? Quantas vezes o nosso coração não nos engana? Não nos faz fazer uma burrada? Eu quero falar sobre uma teoria muito bem aceita por uma socióloga alemã. Já que a gente está na Alemanha, resolvi trazer esse tema. Tá? Ela era chamada Elisabeth Neumann. Ela trouxe uma... Não derruba, filho. Ela trouxe uma teoria, desenvolveu uma teoria, né? Não foi uma teoria, foi um experimento social, chamado espiral do silêncio. Alguém já ouviu falar sobre isso? Espiral do silêncio. É uma teoria de ciência da política e da comunicação em massa que ela propôs na década de 70, aqui na Alemanha. Nesse modelo de opinião pública, a ideia central é que os indivíduos, as pessoas, omitem sua opinião. Então as pessoas vão omitir, não é emitir, as pessoas vão omitir a sua opinião, esconder a sua opinião, porque acha que isso desagrada a maioria. E as pessoas omitem a sua opinião porque não querem se sentir rejeitadas, porque não querem ser zombadas, porque não querem ser criticadas. Nesse modelo de opinião pública, a gente tem então aquele sentimento: todo mundo está falando isso, se eu falar, todo mundo vai vir para cima de mim, os holofotes vêm para cima do meu rosto. Eu quero isso? Não quero me incomodar. Resumindo, em poucas palavras, esse era o experimento social da Elisabeth Neumann, década de 70. Só que esse comportamento gera uma tendência progressiva ao silêncio. Se trata de um movimento ascendente em espiral. O que quer dizer isso? Quanto mais pessoas deixarem de omitir sua opinião por medo dos outros, e aqui eu não estou falando de ser desrespeitoso, de maneira nenhuma. Todo mundo pode respeitar o que está sendo dito aqui, não tem problema. O que a gente não pode é o momento do respeito, na hora do discordar. Só que justamente por isso, as pessoas entram num ciclo vicioso. Porque eu deixo de omitir minha opinião, eu deixo de me posicionar,
Eu deixo de falar, cara, isso aqui é princípio para mim, disso não abro mão. Quando eu deixo de fazer isso, quem está do meu lado, que poderia pensar igual a mim, deixa de fazer também. Quem está do lado deixa de fazer. Isso que é o espiral. Por isso que é chamado espiral do silêncio. O silêncio de um gera o silêncio do outro, que gera o silêncio do outro, que gera o silêncio do outro. E a voz que era para ser escutada é calada. Quanto menor o grupo que assume abertamente a opinião divergente, maior o ônus social em expressar essa opinião. O que ela descobriu? Ela descobriu que quando um lado é superestimado, as pessoas tentam a seguir esse lado. Teve 2 dias de reunião de equipe na minha empresa, agora quinta e sexta-feira. A gente acabou com uma parte mais leve e tal, para encerrar. Cada um tinha mandado para uma pessoa só da equipe uma foto de bebê. E aí, para acabar a reunião, a gente fez uma brincadeira, colocou uma foto por vez e fez uma lista lá. Quem vocês acham que é esse bebê, desse time aqui? Aí todo mundo colocava, eu acho que é fulano, acho que é ciclano. Sabe o que foi interessante? Várias vezes as pessoas trocaram o seu voto porque viram que tinha mais X na coluna. Então, por exemplo, botou uma foto. Exato. Aí a gente via os X assim, né? Lá no slide. Os X estavam bem espalhados. Aí daqui a pouco, os últimos 3 falaram, não, acho que é esse aqui, olha por causa disso, daquilo, acho que é esse aqui. Aí um falou, quer saber, eu acho que é também, trocou. Aí no final do exercício, a coluna tinha X numa coluna só. Acaba por ser sem identidade, né? Isso é influência. E não tem identidade. Acontece que ela se perde. Se a gente deixa de se posicionar e falar, cara, isso aqui é princípio, eu começo a perder minha identidade. A identidade começa onde? No meu princípio, quem eu sou. E é isso que o espiral do silêncio, a teoria, fala. Onde tem uma opinião predominante, as pessoas tendem a seguir essa opinião. Onde tem uma opinião que parece ser da minoria, as pessoas já têm medo de ir nessa opinião que aparentemente é da minoria, porque não quer ser escrutinado. Em outras palavras, a sociedade tem alguns mecanismos muito fortes que atuam na psique das pessoas e que promovem um clima de opinião. Sabe o que é interessante? É que essa teoria mostra que a opinião chamada pública não necessariamente é a opinião da maioria. Mas é influenciada. Exato. Esse clima de opinião, ele costuma gerir aquilo que as pessoas consideram bom, adequado, ruim. O ponto central é que existe a chamada opinião pública, que é massificada por alguns. Esses alguns normalmente são pessoas de influência. Hoje em dia, naquela época de Jesus, fazendo o link, quais eram as pessoas que massificavam opinião? Quem é que estava gritando no meio do povo lá, incitando? Os sacerdotes, os anciãos. Eles é que dominavam a opinião pública. Domingo, a multidão aclamou Jesus de rei. Na sexta-feira, eles no meio da multidão falaram, não, tem que matar esse aí. Grita para soltar Barrabás. E a multidão que domingo falava, Jesus, tu és nosso rei, na sexta falava, solta o assassino e tortura Jesus até a morte. Entenderam o risco que a gente está falando aqui? Essa chamada opinião pública, quando ela é massificada, ela domina o posicionamento das multidões. Agora vamos sair do cenário de Jesus, multidões, vamos vir para o nosso cenário. É igual hoje em dia. Aqueles comentários em rede social, os comentários no trabalho, na família, representa a multidão. E a massificação da opinião é o que vai fazer com que a multidão mude o seu posicionamento. É aqui que as pessoas que pensam contrariamente à chamada, entre aspas, opinião pública, acabam omitindo essa opinião. Omitindo, não emitindo, omitindo, por medo de rejeição, por medo da queda de sua popularidade. Isso é um fenômeno social que nos coloca na seguinte posição.
Eu até sou contra isso. Só que por não ser politicamente correto, eu vou ficar quieto. Eu não quero me incomodar, não quero me chatear, eu não quero ser o quê? O que a gente usa muitas vezes? Crucificado. A gente não usa essa expressão. Aqui onde a gente se pergunta, será que a gente ficaria ao lado de Jesus? Ou será que o espiral do silêncio teria nos levado a gritar também solta Barrabás? Quer ver onde é que isso pega a crente? Quando o crente só fala sobre aceitação. Jesus é amor, aceita tudo e todo mundo. Isso é a mais pura verdade. Isso é a mais pura verdade. Jesus não faz asepsia de pessoas. Jesus, ele ama cada um. Mas para isso ele chega. Para eles isso chega, né? Como desculpa de que é o risco. Não vale a pena porque Jesus me aceita do jeito que eu sou. É o risco. Cada um de nós aqui tem uma gotinha que Jesus derramou na cruz. Foi por cada um de nós. Jesus não quer saber o tamanho, a cor, o cabelo, se tem o pé torto. Jesus derramou o sangue dele, ele foi torturado até a morte. Eu falei isso, acho que foi no Mergulhando na Palavra, com detalhes sobre a tortura de Jesus. Posso em algum momento trazer isso de novo. É algo que faz a gente chorar quando a gente começa a prestar atenção nos detalhes. E aquilo Jesus fez por cada um de nós aqui, nessa praça. Só que a gente não pode nos jogar na nossa zona de conforto e falar, Jesus me aceita do jeito que eu sou. Claro que Jesus te aceita do jeito que tu é. Só que Jesus não quer que tu continue sendo assim. Jesus foi a pessoa mais inclusiva que já existiu na face da terra. Só que ele nunca compactou com o pecado. E ele sempre corrigiu o que precisava ser corrigido. Lembra aquela mulher que foi pega em adúltero? Tem uma história na Bíblia. E não foi assim, alguém falou. Pegaram ela no ato. Ela estava na cama com o amante. Alguém pegou ela, aí tirou, arrancou da cama com o amante. Levou para a multidão. Juntou aquela homarada toda com pedra na mão. Para ela ser apedrejada até a morte. Jesus foi lá e salvou ela. Óbvio, Jesus amava ela. Ela não era uma prostituta, mas se fosse uma prostituta, eu te digo também, Jesus também amaria a prostituta. Só o que Jesus falou para ela quando acabou toda a confusão? Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Tá vendo a diferença entre eu entender que eu sou aceito, mas eu mudar meu comportamento? Eu não parar no Deus me aceita assim? Há quem confunda libertinagem com liberdade, né? É o não peques mais que acaba com o discurso do establishment. É o não peques mais que o crente tem aberto mão para evitar rejeição. É o que existe igreja pregando para manter templo cheio. Tem um monte de discurso, pregação de impacto. Quer ver eu dar um exemplo? A Gil vai lembrar disso. Quem é que já escutou de Djavan? Eu gostava de Djavan, outros tempos, vida louca ainda. É um cantor muito famoso no Brasil. Fui no show dele, show acústico. A música, pra mim, super top. Tinha algumas frases assim no meio da música que chamavam muita atenção. Aí um dia eu parei pra pensar o que ele estava querendo falar, eu fui ler a letra. Não diz nada. É ou não é? Lembra disso? A letra era assim, a árvore é linda e amanhã chove. Eram frases desconexas. Só que é isso que a gente não pode deixar acontecer com a palavra de Deus. É deixá-la sem ter conteúdo. Ser só alguma coisa para chamar atenção. O crente precisa sim aceitar todo mundo. Precisa abraçar cada vida. Precisa amar como Jesus amou. Só que não pode entrar no espiral do silêncio para ser aceito. Não dá para falar só de amor. Só das promessas incondicionais. Falamos disso essa semana no Mergulhando. Na pauta social de hoje, tudo é inclusão, tudo é amor. Aí para encher fila da igreja, ou para ganhar um monte de clique em like em mídia social, um monte de inscrito no canal, aí vão só falando do amor de Deus. Eu passei por isso. 2 anos atrás, quando a gente começou com o projeto da célula,
e eu começava a preparar as mensagens, eu falei, cara, quer saber? Eu vou falar bastante de amor. Eu tinha que falar bastante de amor. Só que o amor não podia ser o final. Aplausos e cliques são ganhos sim com frases de efeito. Do tipo, se os pregadores entendessem mais sobre o amor, mais pessoas eram alcançadas. O ministério de Cristo era maior. Provavelmente está certo. Provavelmente está certo. Se as pessoas entendessem mais sobre o amor, as igrejas estariam mais cheias. Só que tem um segundo passo. Jesus, primeiro passo, salva a adúltera. Segundo passo, o que é? Vai e não peques mais. Não é só trazer para dentro da igreja. Tem que trazer, as pessoas têm que conhecer Jesus. As pessoas têm que ter o direito de terem suas vidas transformadas. Mas não pode ficar só ali. Porque se não falar não peques mais, amanhã ela estava adulterando de novo. As pessoas estariam dentro da igreja ainda, ou na cela, em qualquer lugar, falando, eu não preciso mudar, Deus me ajeita do jeito que eu sou. É isso que a Bíblia fala. Óbvio que Deus te aceita do jeito que tu é, só que Ele não quer que tu seja assim para sempre. Deus, Ele quer fazer ajuste no nosso caráter, no nosso comportamento. Deus, Ele quer curar as feridas dentro do nosso coração. Ele quer nos levar para outros lugares que se a gente continuar se comportando da mesma maneira, a gente não vai. Óbvio que Deus te aceita do jeito que você é, mas você precisa ir além. Precisa desenvolver relacionamento com Ele. Precisa alegrar o coração dEle. E simplesmente ser quem a gente é, não nos traz salvação. A salvação, falamos disso no Mergulhando, a salvação vem de uma condição. Qual é a condição de ser salvo? Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Nem a salvação vem de graça, nem a salvação é assim, Jesus me aceita do jeito que eu sou, eu vou para o céu. Não, Jesus te aceita do jeito que Ele vai te abraçar e te receber com todo amor. Só que para entrar no céu, precisa ajustar o caráter. Deixa eu te falar uma coisa, se você quiser ser quem você é e não mudar, talvez você viva das misericórdias de Deus, mas não vai experimentar as bênçãos dele. Mais uma coisa que eu falei no Mergulhando. O povo, quando estava saindo do Egito, atravessando o deserto, deixando de ser escravo, ter uma nuvem para eles não morrerem de insolação, era uma misericórdia de Deus. Mas ter uma carne saborosa, um churrasco, uma picanha mal passada para comer, era bênção. Por que o povo não desfrutou da bênção de Deus? Porque não se comportou, quis continuar sendo quem era. E aí desfrutou da misericórdia, mas não desfrutou da bênção. A bênção a gente desfruta quando o nosso coração alegra o coração de Deus. A bênção vem do alinhamento do teu coração com o que há no coração de Deus. Vem da santidade, da obediência. A Bíblia fala de matar o meu eu e deixar que Deus cresça dentro de mim. Isso o que significa? Não sou mais eu. Deus me aceita do jeito que eu sou. Ótimo. Próximo passo. Não sou mais eu. Agora eu sou uma nova pessoa. Agora eu abro meu coração. Jesus, vem cá, me trata. Eu tô cheio de problema. Eu era um cara, vocês não têm ideia de quanto problema eu tinha. Falha de caráter. Eu abri meu coração. Continuo cheio de problema, Só que Jesus veio me tratando. E eu hoje vejo que eu saí de um lugar baixo, eu saí das trevas e Jesus me resgatou. Resgatou os meus sonhos. E hoje eu estou num lugar muito maior que um dia eu imaginei que eu estaria. Mas precisa abrir o coração. Tem que parar com essa de eu sou do jeito que eu sou. Quer ver um exemplo? Sobre emitir opinião, e é por isso que eu não estou deixando de emitir minha opinião hoje aqui, não a minha opinião, mas trazer essa palavra, não é minha opinião, é trazer a palavra, para botar o dedo na ferida, para dizer, cara, não dá mais. Quer ver como isso é difícil? Cita 10 pastores que vocês conhecem, já ouviram falar, que vai além do amor. Fala, meu irmão, Jesus te ama, mas parou com a palhaçada.
Me cita 10 aí. Pastores midiáticos aí, cheios de like no YouTube. Vai ser difícil encontrar 10. Garanto pra vocês. Não dá pra ficar só na aceitação. E a nossa posição é se posicionar. A minha posição hoje é falar, galera, sim, Jesus te aceita. Só que tem que começar com um relacionamento com Deus, para que a tua vida seja transformada. Deus fez milhares de promessas condicionais, ou seja, eu até te dou isso, mas você precisa se comportar dessa maneira. Ou seja, se você não pecar mais, então aquela bênção pode ser alcançada. De novo, bênção não é de graça, gente. Desculpa falar. A misericórdia e a graça de Deus, esses são de graça. A misericórdia de Deus nos alcança e se renova todos os dias da nossa vida de graça, porque a gente não merece. Só que a bênção de Deus não é de graça. A bênção de Deus ela é conquistada. Ela é condicional. A opinião massificada estabelece a pauta. E aqueles que querem ser populares, querem ser aceitos, não vão mencionar assuntos que incomodem ou desafiem os termos da pauta. Ou seja, eu paro de me posicionar e de falar, cara, isso aqui é princípio para mim, eu não abro mão desse princípio. Porque eu não quero ir contra a pauta social, a chamada opinião pública. Só que aí eu mudo meu comportamento. E quando eu mudo meu comportamento, aquela bênção que estava assim para me alcançar, fica bloqueada. Eu não estou desafiando a inclusão, que é a pauta social. A pauta social é incluir. Inclui todo mundo, inclui todo tipo de pensamento, inclui todo tipo de comportamento. Tudo é válido. Essa é a pauta social de hoje. Eu não estou desafiando a inclusão. Eu não estou dizendo que essas pessoas, seja lá qual for o seu comportamento, não tem que ser aceito na igreja. Não é isso. Por exemplo, imagina uma família formada por 2 maridos e uma esposa. Essa família pode frequentar a igreja? Óbvio que pode. Óbvio que pode. Aquele que olha torto é o mesmo religioso que mandou crucificar Jesus. É o mesmo religioso que de domingo a sexta, porque Jesus salvou uma adúltera, planejou a morte dele. O problema é a gente seguir na pauta só da inclusão. Óbvio que a gente vai incluir. Só que a gente tem que falar, vai, não peques mais. Ah, tá vindo com 2 maridos aqui. Vem que Jesus te ama, a gente te ama e a gente quer te oferecer todo o nosso amor. Caminha junto com a gente vai te ajudar. Só que é o seguinte, abre o teu coração para que ele seja corrigido por Jesus. E aí o Espírito Santo faz a obra. E aí o Espírito Santo convence. E aí muda o caráter, muda o comportamento. Precisa entender, nesse exemplo que eu dei, que isso não é o modelo de família que Deus planejou. E que ajustes nas suas vidas vão precisar ser feitos. E abrir mão daquilo que é pecado aos olhos de Deus. Agora, vai tentar trazer isso para a pauta. Pega a pauta de inclusão. Ah, é um novo tipo de amor. Eu já ouvi. A gente estava vendo uma série Netflix esses dias que já estava trazendo essa ideia. Não, isso é um novo tipo de amor. Uma mulher com 2 maridos, um marido com 2 esposas. É um novo tipo de amor. E aqui na Alemanha inclui. É muito liberal. Aqui a Alemanha é muito liberal. A gente pode citar dezenas de exemplos. Vai trazer isso para a pauta agora. Falar, cara, eu continuo respeitando, vocês podem ser excelentes pessoas, eu vou conviver com vocês, a gente pode morar junto até, posso alugar o meu quarto para vocês, só que não me pede para dizer que o que vocês estão fazendo é correto. Aos olhos de Deus não é, e para mim é princípio. Tenta trazer isso para a pauta, para ver se não vai ser crucificado. Vê se não vão te lacrar, te rotular, te rejeitar, te ofender. Enquanto Jesus fazia milagres sem importar a quem, ele tinha milhares de seguidores. Só quando ele começou a dizer, toma a tua cruz e vem, aí começou a complicar. Quando ele começou a salientar que o caminho que leva para o céu é estreito, aí começou a complicar. Quando ele começou a falar que no dia do juízo, Deus vai falar, maldito, sai da minha presença que eu não te conheço, aí começou a complicar.
Quando Jesus disse que se Sodoma e Gomorra, que foram dizimados pelo fogo de Deus, quando Jesus falou que aqueles lugares teriam se convertido se tivessem visto os milagres de Cafarnaum e Betsaida, aí começou a se complicar. Jesus nunca caiu no espiral de silêncio. Quem é que amou mais o homem do que o próprio Jesus? Me fala um. Jesus foi o homem que mais nos amou. Só que ele não caiu no espiral de silêncio. Ele tratava as pessoas com extremo amor. Só que ele não deixou de tratar a verdade. E a verdade custou a popularidade dele. Indo já para o final. Pensa nisso. O anticristo ele vai governar essa terra. Vocês queiram ou não. Se é que já não começou. E aí eu te pergunto. Se ele começar com a perseguição àqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, onde é que a gente vai estar? Qual que vai ser o nosso posicionamento? O anticristo ele vai começar a ditar as pautas e estabelecer o parâmetro que a pauta pode ser discutida. Por exemplo, uma mulher com 2 maridos vai ser a pauta. O parâmetro vai ser: dá para ter um terceiro? O parâmetro não vai ser: dá para ser um só? E onde é que a gente vai se posicionar? Eu te digo onde é que a gente vai se posicionar. É só pensar como é que você está te posicionando hoje. Quantas vezes tu te omitiu? E falar: cara, isso aqui é princípio, eu não vou fazer. Isso aqui é princípio, eu não negocio. E não entrou no silêncio, para não te indispor. Se você tem ciência de onde está hoje, o dia que o anticristo descer na terra e estabelecer a pauta, você vai saber se vai mandar soltar Barrabás ou mandar soltar Cristo. Se eu hoje oculto as verdades inconvenientes em nome da pauta social, eu também vou ocultar essas mesmas verdades inconvenientes quando o anticristo dominar o mundo. E ele é que vai ditar o que é correto e o que não é correto. Galera, o que eu quero que a gente reflita hoje é o seguinte: quando eu deixei de me posicionar? Quando eu comecei a aceitar ser influenciado? Quando que eu fui engolido pelo silêncio? Quando que para eu não me indispor com opinião pública, eu deixei de falar: cara, Jesus te ama, só que não peques mais, vai, não peques mais. É essa reflexão que vai nos responder se a gente vai mandar soltar Jesus ou Barrabás. Falei isso, acho que na última célula. Hoje, é muito fácil pra gente falar: eu mandava soltar Jesus. Porque a gente está num país cristão, a gente veio de um país cristão, alguns de nós. Só que te coloca lá atrás naquela situação, onde você não tinha ainda a visão completa. Hoje a gente não tem a visão completa do que está acontecendo. Principalmente nos dias de hoje. Sem ter a visão completa, será que a gente vai saber se posicionar? Ou a gente não está se omitindo e sendo influenciado como aquelas pessoas que no domingo gritaram rei e na sexta gritaram crucificam? Princípio é princípio, galera. Princípio é o que vai definir a nossa identidade, é o que vai definir o nosso comportamento. Não dá para negociar. Mais que isso, o princípio ele precisa ser replicado. Jesus ele nos forma e Jesus nos dá esses momentos aqui para ouvir da palavra, o momento de mergulhando para estudar, porque ele quer formar o nosso caráter e ele quer que nós sejamos influenciadores e não influenciados. A gente precisa abrir a nossa boca e falar dos princípios de Deus. Amém, galera? Vamos orar para encerrar então? Amém. Querido e amado Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Senhor, porque sabemos que ao nos reunirmos em Teu nome, a Tua presença é garantida, a Tua presença é manifesta. E eu te peço, Senhor, que isso que foi plantado no nosso coração hoje venha gerar efeito, venha gerar fruto, venha nos trazer uma reflexão, Senhor, que comece a moldar o nosso comportamento, que venha a moldar o nosso caráter de acordo com o caráter de Cristo.
Que sejamos um vaso nas tuas mãos, Senhor. Conserta o que precisa ser consertado. Abre os nossos olhos. Traz a nossa ciência, Senhor. Onde estão os nossos defeitos? Traz a nossa ciência. Quais foram os princípios que nós abrimos mão? Traz a nossa ciência, Senhor. Quais são as influências que nós estamos absorvendo? Quais são as inverdades que estamos aceitando como verdades? Traz a nossa ciência, Senhor. Acima da nossa capacidade de entender, acima do nosso caráter, que o Teu Espírito Santo venha decifrar isso nos nossos corações, nos nossos pensamentos. Jesus, Tu nos disseste que Tu és a verdade. Então clamamos por essa verdade, clamamos por Ti, Senhor. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Nos renova com o Teu Espírito Santo, com a Tua presença. Se conosco, Senhor. Não permita que sejamos moldados e forjados por esse mundo, pelas coisas que estão aí de errado, mas sejamos moldados pela Tua palavra. Que o nosso coração seja moldado pelo Teu coração, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Te peço, Pai, abençoa o alimento que vamos comer agora juntos, abençoa esses momentos que vamos ficar juntos, seja um momento de alegria, um momento de comunhão, e que a Tua presença permaneça conosco nos dias que estão por vir. Assim louvamos o Teu nome, te entregamos esse momento, te clamamos, Senhor Jesus, Tu és o nosso Rei. Amém e amém. Amém, galera. Hoje a gente tá sem mesa, a gente vai ter que se virar por aqui mesmo. Só por aqui.